Olá, amigo, olá, amiga. Mais um episódio aqui sobre o desenvolvimento da espiritualidade. Eu queria falar hoje de um assunto que é um pouco mais forte. Eu vou falar sobre distração espiritual. Pessoas que se distraem espiritualmente, não entendem o momento que elas estão e o diabo simplesmente as enrola com as suas prioridades e elas pouco a pouco, às vezes de uma vez, muitas vezes pouco a pouco, elas vão cedendo aos apelos do inimigo e vão se perdendo nessa jogada. O que é uma pessoa distraída espiritualmente? O que é uma pessoa que não está constantemente na batalha de crescer na sua capacidade de amar a Deus, a si mesmo e ao próximo? Eu gostaria de começar afirmando que eu creio na palavra, eu creio na Bíblia. Creio no seu conteúdo, levo ele a sério, levo ele como ele está escrito, tento vê-lo dentro do seu contexto e aprecio a palavra de Deus. E eu creio nela, e eu creio no poder transformador dessas palavras. Nós temos alguns textos que eu gostaria de compartilhar com você, por exemplo, João capítulo 1, versículo 12 e 13. Diz ali, eu creio nisso. Diz ali, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Meu amigo, minha amiga, creem que podemos nascer de Deus? Um outro texto que está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz ali, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Em Gálatas 20, o apóstolo Paulo afirma que é possível Cristo viver em mim, e eu creio nisso. Eu creio que é possível viver uma vida em Cristo Jesus. Creio naquele texto que diz em Mateus capítulo 10, versículo 38, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Eu entendo também que para eu me desenvolver espiritualmente, eu tenho que tomar a cruz de Cristo, negar-me a mim mesmo e segui-lo sem restrições. Se necessário, negar o que está ao meu redor, para que eu possa viver isso. Em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. É uma promessa maravilhosa que você e eu podemos desfrutar. Há outras tantas promessas, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Também é uma promessa que eu já repeti nos blocos anteriores. E insisto nesse ponto. E eu creio em tudo isso. Mas algumas perguntas duras e difíceis surgem. Por que vemos cristãos que não têm Cristo vivendo dentro deles? Por que pessoas que às vezes ficam 5, 10, 15, 20 anos na igreja não podem dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? Eles não podem dizer que nasceram de novo, nasceram de Deus. Eles nasceram da carne e do sangue, da vontade do homem, como todos nós nascemos através do processo de concepção, gestação e nascimento. Mas quantas pessoas podem dizer realmente que vivem uma vida abundante porque nasceram de novo? Importa-vos nascer de novo, disse Jesus para Nicodemos. E ele disse, não é possível entrar no reino de Deus sem nascer de novo. Como é que isso não acontece na vida de tantos cristãos que eu conheço? Eu conheço tantos cristãos que vivem as regras da religião sem nunca ter experimentado a proximidade com Deus. O que acontece é que essas pessoas basicamente estão pressionadas pela cultura do seu ambiente, do seu país, do seu estado, da sua cidade e vivem um cristianismo adequado a essa realidade. Parece que em alguns agrupamentos de cristãos até há um pacto mútuo em que se vive um cristianismo que é infectado pelas filosofias do mundo. E está tudo bem, um olha para o outro e não tem coragem de repreender, porque ele mesmo também não está de acordo 100% daquilo que Deus espera dele. Querido, imagina que seria de um cristianismo se nós o vivêssemos
realmente com todo o coração. Dá uma olhada no que aconteceu na África. No período da década de 90, no país chamado Ruanda, talvez o maior genocídio de todas as épocas aconteceu ali. Mas antes disso, pouco antes disso desse genocídio, os missiólogos estavam festejando o maior sucesso de evangelizar um país de todos os tempos. Em 30 anos se pregou o evangelho no país inteiro. O país que era animista foi transformado num país cristão em 3 décadas. 97% da população eram cristãos. Quase 30% eram adventistas nessa época. De repente, por causa de situações econômicas, de desagrados que ocorreram entre 2 tribos principais do país, os Tutsis e os Hutus, houve um confronto. Esse confronto foi se tornando sangrento a tal ponto que pessoas pegavam pedras, paus, machados, facões e matavam umas às outras de uma maneira terrível. Dizem que em menos de um ano, ao redor de 8 meses, foram mortas 1.200.000 pessoas. Nem Hitler, com toda a sua máquina mortífera na Segunda Guerra Mundial, não matou tão rápido e não matou de maneira tão brutal. A coisa foi muito triste e a pergunta surge de novo. O que aconteceu com o cristianismo desses 97% da população? O que aconteceu que os valores cristãos não entraram tão profundo no coração desses crentes a ponto de desarraigar essas desavenças tribais? O que aconteceu que eles não entenderam como enterrar essas diferenças entre Tutsis e Hutus, essas diferenças que haviam entre tribos, essas rivalidades? Como é que aconteceu que eles não enterraram isso? E se lançaram com brutalidade irrefreada uns contra os outros, matando sangrentamente pessoas, inclusive dentro das igrejas. Pessoas da mesma denominação, por causa de valores tribais, se voltaram umas contra as outras e se mataram mutuamente. Terrível. O que é que aconteceu? Que não predominou a palavra bíblica e ela não penetrou tão fundo no coração a ponto de transformar? O que aconteceu? O que aconteceu que, pelo menos, aquele ama o teu inimigo e ore por ele, aquela ordem que Jesus deu, por que isso não entrou em vigor? Por que não entrou em vigor aquele texto de Coríntios que Paulo fala? Por que não sofreis antes o prejuízo? Por que vocês estão indo um irmão contra o outro? Queridos, o que aconteceu? Será que o cristianismo não tem poder de entrar nos mais profundos recantos do coração para desarraigar valores, filosofias, sistemas de raciocínio que são contrários à Bíblia? Será que a Bíblia não tem poder para isso? Queridos, eu creio que tem. Mas o que aconteceu? Pegamos outro exemplo sórdido. No século XIX, houve uma guerra nos Estados Unidos, o país, naquela época, pelo menos, o mais cristão do mundo. Cristãos do norte, mais industrializados, mais intelectualizados, um pouco mais pobres, achavam que a escravatura que era praticada no sul do país, que essa não era boa. O sul, mais agrícola, não tão bem instruído, mas muito mais rico, porque a agricultura gerava muita riqueza, se negou a acabar com a escravatura. E começou então um confronto entre o norte e o sul. Cristãos do norte, por causa de um assunto que era importante, não quero diminuir a importância do tema, mas era para cristãos de verdade sentarem numa mesa e conversarem até chegarem numa conclusão. Mas parece que o que regia o coração daqueles nossos irmãos já não era mais o cristianismo e a vontade de agradar a Deus e fazer a vontade dele. Parece-me que os interesses financeiros eram muito mais fortes. E de um lado e do outro, uma ideologia anti-escravagista. Então, houve o confronto e começaram a se matar mutuamente. Imagine você, meu irmão e minha irmã. Os do norte faziam cultos nas suas igrejas e adoravam a Deus, clamando a Deus que lhes desse vitória sobre os maus do sul.
Os do sul, às vezes até na mesma denominação, faziam cultos nas suas igrejas, louvando e exaltando a Deus, pedindo para que Deus lhes desse poder e conseguissem vencer os maus do norte. O que aconteceu ali? Que os valores cristãos não prevaleceram? Por que um diálogo, quando o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai e fala com ele, diz a Bíblia, em Mateus? Por que não fizeram isso? Por que não entraram num diálogo? Por que não estenderam a outra face? Por que não entenderam o que Jesus lhes disse sobre conflitos? Irmãos, quando valores externos à Bíblia dominam o coração, filosofias externas dominam o coração, elas bagunçam a vida do cristão. E sabe o quê? Naquela guerra ninguém ganhou. O único que ganhou foi o diabo, que feriu corações de todos os lados e quebrou a pureza de uma nação que buscava a Deus. Quebrou dentro deles aquela santidade que havia naquele lugar. E ninguém ganhou. Claro, os escravos, no final das contas, foram libertos, e eu dou glória a Deus por isso, porque a discriminação não é a vontade de Deus e jamais foi. Mas será que isso não poderia ter sido feito civilizadamente como cristãos? Aí você pode dizer, mas pastor, o senhor está falando da África, daquela situação dos Hutus e dos Tutsis, nada a ver conosco. O senhor está falando da América do Norte, no século retrasado, isso não tem nada a ver conosco. Está tão distante. Nós não temos esse problema. Será que não? Eu gostaria de lhes mostrar um quadro aqui, que vai entrar na tela agora. E ele vai mostrar para vocês o que é que nós temos sofrido aqui. Dê uma olhada nesse quadro. O que a Bíblia diz em alguns assuntos. Eu não vou explorar todos. A vida é muito complexa, tem muitos assuntos. Mas dá uma olhada aqui, o assunto número 1. Finanças. A Bíblia diz que nós devemos ser fiéis a Deus. A intenção que Deus tem é que nós possamos reconhecer a sua providência e nos submetermos a ela. A filosofia do mundo diz que ensina-nos o capitalismo. A filosofia do mundo, quando nós cedemos a ela, quando nos tornamos cristãos capitalistas, nós, pouco a pouco, vamos tendo um efeito espiritual quando nós cedemos a esse apelo do mundo, que é o uso distorcido dos recursos dados por Deus e um foco egoísta, achando que quanto mais eu retiver dinheiro para mim, mais eu vou ter. Mas que engano. Outro ali ainda, no mesmo quadro, diz o desenvolvimento da generosidade. A Bíblia diz que Deus é generoso e que gostaria que nós o seguíssemos nisso. A intenção de Deus era que conhecêssemos a sua generosidade por experiência ao nós sermos generosos. Ao contrário, o mundo nos ensina mesquinhez. E ali o efeito espiritual é degradante, porque nós começamos a ter um estreitamento da nossa capacidade de amar e de pensar espiritualmente quando me torno mesquinho. Ainda nas finanças, Deus nos pede que sejamos dependentes do seu cuidado, diz ali em Mateus capítulo 6, diz, buscai em primeiro o reino de Deus e essas coisas vos serão acrescentadas. E ali Deus nos chama para que a gente aprenda a dependência sadia de Deus. Quando a gente permite que Ele trabalhe e Ele providencie as coisas. E o mundo e o capitalismo ensinam a autossuficiência, que eu não preciso de ninguém e que eu posso e devo fazer sozinho. E que engano que é isso? O efeito colateral é solidão, é um sentimento de insuficiência e de frustração. Tem outras áreas, no tempo, o Espírito de Profecia nos chama para que a gente aprenda a recreação. O mundo nos ensina o divertimento. Deus queria que, através da recreação, encontrássemos a recomposição física, mental e espiritual. O divertimento, na verdade, nos ensina uma vida distraída e nós nos tornamos desatentos às realidades espirituais de Deus. Também no uso do tempo para agir na realidade, Deus gostaria que agíssemos em função do seu reino na realidade. O mundo nos ensina que a fantasia, a virtualidade é o que devemos buscar. Deus gostaria que nós interagíssemos de uma maneira real e espiritual com as coisas que estão ao nosso redor.
Quando nós cedemos à busca da fantasia, a virtualidade, ficção e a ficção roubam a capacidade de agir para o bem e são usadas como meio para ensinar filosofias do mundo. Aí nesse quadro você tem ainda sobre a saúde. A Bíblia nos pede para cuidarmos do corpo, para sermos moderados, equilibrados, pede para que a gente siga as orientações bíblicas sobre alimentação e saúde. E Deus tem um plano maravilhoso para nós, mas o mundo ensina prazer, a preferência pessoal, o gosto individual. E eu não quero fazer aquilo que é bom para mim. Eu não quero cuidar do meu corpo, eu quero fazer aquilo que satisfaz. E o efeito final, como está ali no quadro, é visão distorcida da realidade de uma vida plena e útil, velhice precoce, doenças crônicas e morte prematura, prejuízo à saúde e à utilidade limitada da vida para o propósito que Deus sonhou. Queridos, temos outras coisas aqui ainda sobre o tempo, os relacionamentos, sobre a espiritualidade. E sabemos que você pode crescer nessas coisas. Se você é uma pessoa distraída espiritualmente, esses elementos do mundo, essas filosofias do mundo vão se infiltrando pouco a pouco na tua vida. E daqui a pouco você não passa de um cristão capitalista, de um cristão hedonista que busca prazeres, de um cristão que está disponível apenas egoisticamente para si mesmo, e a tua vida espiritual vai se degenerar. Nós estamos num conflito entre bem e mal e nós temos que assumir a nossa parte e precisamos entender como e quando Deus está querendo agir conosco e abrir mão pouco a pouco das coisas do mundo. Não é só não fumar, não beber e não fazer essas coisas grotescas, vai muito mais além. E eu te convido, meu irmão, a você assumir a sua vida cristã e a você colocar a tua vida pouco a pouco, não há pressa, é devagar mesmo, mas pouco a pouco você colocar a tua vida em sintonia com a vontade de Deus. Busque-a de todo o coração e eu sei que Ele vai te mostrar e vai te dar forças e vai fazer e vai cumprir a sua promessa que eu vim para que vocês tenham uma vida e a tenham em plena abundância. Deus o abençoe nessa batalha.